Olá, crianças. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bom? Este que vos fala é o Reginaldo, este belo exemplar de professor de Química que está na foto aí no vídeo de vocês. Essa semana eu consegui deixar os nossos encontros remotos um pouco mais pessoais, porque eu resolvi botar pelo menos a minha voz, esta bela voz que vos fala. Entendeu? Mas sem muita brincadeira, essa semana vai ser bem mais tranquila em relação à semana passada, porque as atividades que vão ser propostas são todas da apostila, tá? Fique só atento que eu devo por uma atividadezinha avaliativa com menos questões dessa vez, só para garantir a presença de vocês. Então, você assiste essa aula, faça suas anotações no caderno. Se tiver alguma dúvida, mande para mim por mensagem lá no mural do portal educacional e vamos dar continuidade. Então, o assunto que eu separei para a gente discutir essa semana é sobre a eletrosfera e a distribuição eletrônica. Alguns de vocês já conhecem, alguns de vocês conhecem fracamente. A gente vai aprofundar algumas coisas aqui agora, não tem muito mistério. Se você na sua mente falou em distribuição eletrônica, pensa em decorar diagrama de Pauling, vou te dar uma ótima notícia. Não há necessidade de decorar nada disso, ok? Você pode consultar o diagrama a hora que você quiser. O diagrama é como se fosse uma calculadora, como se fosse tabela periódica para a gente, ok? É uma ferramenta que nos vai facilitar o entendimento do comportamento dos elétrons nessa eletrosfera, ok? Então não tem nada de decorar. Na verdade, eu não quero nem que se chame diagrama de Pauling, ok? É um diagrama de distribuição energética dos elétrons na eletrosfera. Para a gente começar a falar da eletrosfera, a gente tem que voltar a pelo menos uns dois modelos atômicos que vocês já estudaram. O primeiro é o modelo de Rutherford. O que nós temos que lembrar do modelo de Rutherford? Quando Ernest Rutherford propõe o modelo atômico dele, ele separa esse átomo em duas regiões, correto? Uma região central chamada de núcleo, que tem carga positiva, e ao redor desse núcleo teriam partículas negativas, que são chamadas de elétrons, que girariam ao redor desse núcleo. Tá, por que nós temos que falar de Rutherford? Porque o Rutherford experimentalmente comprovou que existe um espaço no átomo. Então ele não era uma partícula densa, maciça, indivisível. Existe espaço entre os átomos e esse espaço foi dado como eletrosfera porque ele confirmou a carga negativa das partículas que existiam nesse espaço. O problema é que núcleo tem próton de carga positiva. A eletrosfera tem os elétrons de carga negativa. Partículas com cargas elétricas opostas geram uma força atrativa entre elas. E um dos questionamentos que diversos cientistas fizeram para Rutherford foi: se existe um espaço, se existe um elétron, pela dimensão, pela massa do núcleo ser infinitamente maior do que a do elétron, o movimento que os elétrons fazem ao redor do núcleo seria um movimento em direção ao núcleo. Então a gente não deveria encontrar esse espaço e não deveria encontrar os elétrons na eletrosfera. Pelo raciocínio óbvio, esses elétrons se movimentam em direção ao núcleo, já que existe uma força atrativa entre eles. E Rutherford ele não foi capaz de responder esse questionamento. Ficou-se essa lacuna. Só que o Bohr. Quem foi Bohr? Bohr fazia parte do grupo de pesquisa de Thomson e de Rutherford. E ele fez parte do grupo que descobriu a natureza elétrica da matéria, né? O feixe de raios catódicos. E ele descobriu, por exemplo, uma das coisas, né, que ele discutiu, que um gás, quando exposto a uma corrente elétrica, ele emite luz. E a gente vê isso em alguns tubos de lâmpadas, por exemplo, de gás neon, mas não vem ao caso. Então, o que ele propôs? Ele propôs que, na verdade, os elétrons eles têm energia, eles sofrem atração, mas ele absorve energia. E ao absorver energia, ele libera essa energia absorvida na forma de luz. Então ele tem uma certa quantidade de energia, mas ele se movimenta pela eletrosfera facilmente. Ao ganhar energia, ele
sofreria saltos, né? Esses elétrons se afastariam do núcleo, indo para posições mais afastadas desse núcleo, mas voltaria para a posição original, emitindo fóton, emitindo luz, correto? Então, com essa quantidade de energia sendo absorvida e liberada, a gente conseguiu quantizar e quantificar essa quantidade energética, correto? E essa quantidade de energia que o elétron possui é conhecido como nível energético, correto? E a partir daí, essas descobertas de Bohr aperfeiçoou-se o modelo de Rutherford, e esse é o modelo didático que a gente aprende no ensino médio, né? O modelo atômico de Rutherford-Bohr, onde a gente tem a eletrosfera, os elétrons estão lá presentes, porém eles estão constantemente ganhando energia e sofrendo movimentos para níveis energéticos mais afastados do núcleo, com muito mais energia, correto? Então ele não, a gente tem o seguinte, né? Vamos dizer assim, o modelo então da eletrosfera de núcleo Rutherford-Bohr, deixa eu só passar o slide aqui que fica mais fácil. Isso. A gente teria infinitos níveis energéticos, mas para os elementos conhecidos são apenas 7 níveis energéticos. Você talvez tenha aprendido como camada. A gente utiliza o termo camada por forma didática, mas na verdade a gente precisa entender que esse elétron ele é melhor interpretado como se a gente observasse e entendesse a quantidade de energia que ele possui. Por isso que a gente trabalha com o termo nível de energia. E aí seria o primeiro nível, o segundo, o terceiro, o quarto, na ordem da região mais próxima do núcleo para a região mais afastada do núcleo. Correto? Para cada nível energético, eu tenho uma quantidade de energia específica, tanto para o nível quanto para o átomo, para o tipo de elemento químico que está sendo analisado. Então, não tem uma quantidade de energia padronizada. O que a gente sabe é que os níveis mais próximos do núcleo têm menor quantidade de energia. Os níveis mais afastados do núcleo, a partir do momento que a gente vai se afastando o elétron do núcleo, esses elétrons vão ganhando níveis energéticos maiores, correto? Aqui embaixo eu estou simbolizando a capacidade eletrônica de cada nível, ou seja, estou indicando para vocês o máximo de energia que cada nível apresenta, ok? E aí eu tenho aqui 2, 8, 18, mas isso ele depende de estar muito relacionado com o subnível energético. Por que nós discutimos a questão de subnível? Deixa eu passar os slides aqui, aí já fica mais fácil para você entender, já que você provavelmente já deve ter estudado isso no seu último ano. Na verdade, a questão do nível energético ele foi estudado para o átomo de hidrogênio, que só tem um elétron, então fica tudo mais fácil. Mas para os átomos que têm mais elétrons, essa visualização, esse entendimento é um pouco mais complicado. E aí, o que aconteceu? O que foi observado é que dentro dos níveis energéticos existiriam movimentos específicos que o elétron fazia. E esses movimentos específicos se relacionavam com uma certa quantidade de energia dentro do nível. Então, eu conseguia, a partir desse movimento específico dentro do nível, criou-se o conceito dos subníveis. E aí eles foram subdivididos pelas letras S, P, D e F, né? Que é exatamente relacionado ao termo em inglês do movimento que o elétron fazia dentro desse átomo, certo? E aí, recentemente, é que nós chegamos à quantidade máxima de elétrons que cabem em cada subnível, que seriam 2 no subnível S, 6 no subnível P, 10 no subnível D e 14 no subnível F. Correto? Tá. O que isso tem a ver com a capacidade máxima? Porque, na verdade, a gente vai descobrir e observar o diagrama de distribuição dos elétrons, ou distribuição energética, né? A gente consegue criar e observar melhor essa quantidade possuída. Então, eu acredito que todos vocês já devem ter visto esse diagrama, né, que mostra a ordem crescente
de distribuição energética, então a ordem crescente sempre vai do subnível menos energético para o subnível mais energético. Sugestão que eu dou, se você não está com a apostila em mãos, que você copie esse diagrama, né, no seu caderno, para que você consulte quando necessário, para resolução de exercícios, certo? Essa ordem, então, está sendo indicada pelo movimento das setas e de cima para baixo, correto? Então a gente começa a distribuição a partir dessa primeira seta aqui, então começando no subnível 1s2. O que eu leio e interpreto do 1s2? 2 elétrons no subnível S, que se encontra no primeiro nível energético. Os números que estão em cima indicam a quantidade de elétrons existentes no subnível. E a quantidade de elétrons que a gente encontra em todo o átomo vai ser a soma desses números que se encontram aqui em cima. Então a gente segue essa distribuição, essa ordem, para ficar de uma forma mais didática. Lembrando que essa distribuição eletrônica, a gente considera que o átomo se encontra no estado fundamental. O que é o estado fundamental? Talvez alguns se recordem porque a gente falou isso em sala já. No estado fundamental, a gente considera que o átomo se encontra na menor quantidade de energia que ele possui. Esses elétrons eles estão sossegadinhos, cada um no seu respectivo nível e subnível. Na prática, acontece que os elétrons estão em constante movimento por ganho e perda de energia, ok? Vou trabalhar agora com a distribuição eletrônica do átomo de enxofre. Se eu estou falando que o átomo aqui a distribuição é do átomo de enxofre, eu estou considerando que o número atômico desse átomo é 16, ou seja, ele tem 16 prótons. Se ele é um átomo, ele não possui carga elétrica. Então, se ele não possui carga elétrica, o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons. Então, se eu tenho 16 prótons, eu necessariamente tenho 16 elétrons. E a distribuição eletrônica do enxofre fica a seguinte, seguindo a ordem do diagrama de distribuição energética. 1s2, porque é a quantidade máxima, mas como eu tenho 16 elétrons para distribuir, eu tenho que colocá-los em outros subníveis, então vou seguindo a ordem. 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Professor, mas não são 6 elétrons? 6 elétrons é a quantidade máxima, mas eu posso ter uma quantidade mínima. Mínima quanto? Que na soma eu chego aos 16, por isso que a gente parou no 4. Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, com 4, 16. Então, a gente chega e termina a distribuição dos elétrons na ordem energética, sempre do menos energético para o mais energético. E aí, sempre o último subnível, que no caso aqui é o 3p4, da ordem energética, é conhecido como subnível mais energético, o subnível de maior energia, certo? A ordem geométrica, eu vou pegar a ordem energética e vou colocar os subníveis na ordem relacionada aos níveis. Quais são os subníveis do primeiro nível? Quais são os subníveis do segundo nível? E para isso, a gente tem que pegar os números que vêm na frente. Então, aqui na frente, eu coloco sempre os que começam com o número 1, depois eu coloco todos que começam com o número 2 e todos que começam com o número 3. Nesse caso, a ordem geométrica e a ordem energética é idêntica. E aí a gente chega ao subnível mais externo, que nesse caso de maior energia e o mais externo são os mesmos. Aqui também a gente identifica a camada de valência. Aqui, ó, camada K, L, M, então a última camada, que é a terceira, o último nível, o terceiro, chamado de M, também é conhecido como camada de valência. Isso aqui vai ser muito importante para a gente quando começarmos a falar sobre ligações químicas, porque é nesse nível, nessa camada, onde as ligações ocorrem, correto? E aqui eu estou quantificando e mostrando quantos elétrons eu tenho em cada camada, em cada nível. Então, ó, 2 elétrons no primeiro nível, na camada K, 2 mais 6, 8 elétrons na camada L, no segundo nível, e 2 mais 6 elétrons na camada M, no terceiro nível. Então, a ordem energética a gente faz para descobrir o subnível de maior energia, a ordem energética de distribuição dos elétrons no estado fundamental, e a partir da ordem de energia a gente monta a ordem geométrica, onde a
a gente descobre quantos elétrons e qual é a camada de valência que esse átomo possui, ok? E aqui é o que a gente já mencionado, o número de elétrons na camada. Vamos fazer agora para o ferro, e de novo, o ferro tem 26 de número atômico, isso indica que eu tenho 26 prótons. Como é um átomo, eu não tenho carga elétrica, essa partícula é neutra, então se ela é neutra, o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons. Então se eu tenho um número atômico igual a 26, eu tenho 26 elétrons para distribuir. Então, seguindo o diagrama de ordem energética, a distribuição do ferro fica exatamente como essa que se apresenta aí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 18, 20, 26. E aqui então eu descubro que o subnível 3D para o ferro é o subnível de maior energia, porque é o último da distribuição. Lembre-se que essa ordem é uma ordem crescente, do menor para o maior, seguindo as setas do diagrama. Agora, se eu coloco essa ordem para a questão geométrica, dos primeiros para os maiores níveis, vocês veem que a gente muda de posição. Então, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 e 4s2. Com isso, eu descubro que o subnível mais energético não é o subnível de maior energia. Porque o subnível de maior energia é o 3D, ou seja, está no terceiro nível. E o subnível mais externo é o 4S, está no quarto nível. Então, separando pelas camadas, eu descubro que a camada mais externa é a quarta, que é a camada N. Essa é a camada de valência, é essa camada do ferro que vai se relacionar e interagir na formação dos compostos, nas ligações, que a gente vai estudar posteriormente. E aqui eu estou verificando quantos elétrons eu tenho em cada nível. Então, no primeiro nível eu tenho 2, no segundo eu tenho 8, no terceiro eu tenho 2 mais 6, 8, com 6, 14, e na camada N, no quarto nível, eu tenho 2 elétrons. Essa característica de 2, o de 6 igual ao de enxofre, também, por exemplo, já vai indicar para a gente se pela distribuição eu sou, esse elemento ele é um metal ou ele é um ametal, pela quantidade de elétrons. Mas como eu já disse, a gente vai discutir isso mais. Estamos quase encerrando, né? Então, cadê? Aqui. Então, aqui eu fiz a distribuição, vamos supor, terminei com 3p6. E estou indicando que o 3p6 é o subnível, um subnível energético. Então, 3 vai indicar para a gente um nível, em qual camada, não é isso? Então, esses elétrons se encontram na terceira camada, no subnível P da terceira camada, e eu tenho a quantidade máxima de 6 elétrons distribuídos ali, certo? Então, estou deixando aqui para vocês alguns exercícios da apostila para serem resolvidos. Os exercícios são da página 49 e da página 50. São as questões de número 1 a número 11, que são exercícios super tranquilos para serem resolvidos. Caso você tenha alguma dúvida, mande no mural da postagem sobre essa atividade, certo? E mais para frente, daqui a alguns dias, eu tenho umas outras atividades que serão agendadas apenas para a verificação da aprendizagem e a presença de vocês, certo? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Forte abraço, lavem as mãos e fiquem em casa, ok? Abraço, tchau.